Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos estudar a lição 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. O texto áureo diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 4 ao 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, nós não iremos ler. A palavra-chave é revelar. Hoje nós iremos estudar a primeira parte do Antigo Testamento e a primeira parte do Novo Testamento de forma geral. A lei e os evangelhos têm funções distintas. A lei mostra o plano da redenção em Cristo, enquanto que os evangelhos confirmam esse plano da redenção. Eles se integram, ambos fazem parte do cânon da Bíblia Sagrada e foram inspirados por Deus, são escrituras sagradas inspiradas por Deus, pertencem à Bíblia como um todo. E nós devemos ler o Antigo Testamento com auxílio do Novo Testamento. Nós vamos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, o Pentateuco, a lei de Deus. O termo Pentateuco vem do grego, que significa 5 volumes. Penta, 5. Teuco, volumes. Isso mostra ou indica os 5 primeiros livros da lei, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Justamente o primeiro ponto da lição, os 5 primeiros livros, ou os 5 livros da lei, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São denominados dentro do cânon judaico de Torá, que tem o sentido de instrução ou ensino. E a totalidade do Pentateuco a Bíblia identifica como sendo lei. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus disse no Sermão do Monte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Lei de Deus está em Romanos capítulo 7, versículo 22. Paulo diz: Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O comentarista ele faz mais algumas indicações aqui que a Bíblia mostra se referindo ao Pentateuco, como por exemplo, lei de Moisés, lei do Senhor. O número 2, a grandeza da lei. Quando nós estudamos a lei ou a primeira parte da Bíblia Sagrada, se estuda nos aspectos morais, cerimoniais e civis. Nos aspectos morais, eles têm validade permanente para todos os povos. Nos aspectos cerimoniais, diz respeito à prática religiosa do povo judeu. Nos aspectos civis, diz respeito à responsabilidade dos israelitas para com a sua sociedade. A grandeza da lei está justamente em Deus esboçar o plano da redenção em Cristo Jesus para a humanidade. Paulo ele diz no capítulo 10, versículo 4 da carta aos Romanos, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O número 3, a lei e a fé cristã. Nós separamos aqui alguns aspectos da lei que o comentarista ele coloca na lição. Nós separamos apenas 2, mas existem outros. Primeiro, a lei era transitória. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o escritor: não tendo a lei, ou melhor, sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, a lei tinha um aspecto transitório, de transitoriedade. A lei também nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio, que está na tradução da Bíblia Revista e Corrigida, foi traduzido do grego paidagogos, que numa linguagem mais moderna nós poderíamos entender como guia. Poderia ser traduzido como guia de crianças. Era justamente a função da lei, servir como guia para Cristo. É o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, nós poderíamos até voltar à verdade prática da lição,
que a lei ela não salva, mas ela conduzia a Cristo, esboçava o plano da redenção em Cristo Jesus. É o que Paulo descreve na carta aos Gálatas neste capítulo. Dessa forma, Cristo ele cumpriu a lei e inaugurou a graça. Todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição, porque a lei revelava o pecado para o homem. E Cristo ele veio cumprir a lei. Mesmo Jesus sem pecado, ele cumpriu a lei para nos dar a graça, inaugurou a graça por nós. É através da graça que somos salvos em Cristo, por meio da fé. Em Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14, diz Paulo na sua carta: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento na glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo, ele cumpriu a lei e inaugurou a graça, e é pela graça de Deus que somos salvos por meio de Cristo Jesus, mediante a fé. O segundo ponto, os evangelhos e a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o número 1. O conceito de evangelho, a palavra evangelho, veio do termo grego que significa literalmente boas novas e diz respeito à mensagem do reino de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Os evangelhos são em números de 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são classificados dessa forma. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. O termo sinótico quer dizer semelhante, ou de um mesmo ponto de vista. Colocados lado a lado, eles têm passagens em comuns. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, nós vemos que o ministério de Jesus se concentrou na Galileia, especialmente. E no evangelho de João, ele enfatiza a sua narrativa do ministério de Jesus na Judéia. O número 2, a mensagem do reino de Deus. A expressão reino de Deus ou mensagem do reino aparece constantemente nos evangelhos. Nos sinóticos ele aparece de 2 formas. No evangelho de Mateus, Mateus usa ou prefere usar o termo reino dos céus, substituindo a palavra Deus por céus, mas com o mesmo significado, a mensagem do reino de Deus, em virtude da proposta dele escrever para os seus conterrâneos judeus. E os demais evangelistas sinóticos, como Marcos e Lucas, usam a expressão reino de Deus. Então, nos sinóticos, a expressão reino tem a ver com a soberania de Deus, tanto no presente como no futuro. Em Lucas capítulo 1, versículo 33, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento do Salvador, diz no texto que ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. A soberania de Deus estava no reino do Messias, que não teria fim. No Evangelho de João, a expressão reino também aparece, como por exemplo lá em João, capítulo 18, versículo 36, quando Jesus responde para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Então, a expressão ou a palavra, a mensagem do reino de Deus é comumente mostrada nos evangelhos, tanto nos sinóticos como no Evangelho de João. Nos evangelhos, as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, diz o texto que, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abrindo ele o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Observe, se cumpriu a escritura nos vossos ouvidos. A escritura que para nós seria hoje a mensagem de Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre o Messias, sobre Cristo Jesus. E ali anunciou dizendo que a profecia se cumpriu na pessoa dele. Louvado seja Deus. O número 3, a mensagem da salvação. Nós vemos nos evangelhos que Jesus é identificado como Salvador, Cristo e Senhor. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo do Senhor, quando aparece para os pastores de Belém, diz que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando a Bíblia traz esta expressão, mostra Jesus, Senhor, dizendo que ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E Cristo mostra a sua unção ou missão como Messias. E como homem ele teve uma missão. Ele era o Cristo, o enviado de Deus. Como nós citamos aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. E os elementos da salvação em Cristo é justamente a fé, o arrependimento e o novo nascimento. Lá em João capítulo 3, versículo 3, a resposta que o Senhor Jesus dá para Nicodemos sobre o novo nascimento diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outra expressão que Jesus mostra no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o homem, por meio da fé e do arrependimento, ele primeiro vê o reino de Deus para depois entrar nele. É as duas expressões que Jesus usa nesse texto. Louvado seja Deus. O ponto 3, uma mensagem transformadora. O número 1, a transformação do caráter. O termo caráter tem a ver com a maneira própria de cada pessoa agir. Na lei, existem orientações para o modo de viver, como por exemplo lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 17, que é justamente os 10 mandamentos. E eles são aplicáveis nos evangelhos, à exceção da guarda do sábado, que não aparece no Novo Testamento. Nos evangelhos, por exemplo, os princípios da lei são aplicáveis, como por exemplo lá em Marcos capítulo 10, versículo 19, e a exceção da guarda do sábado, como em Mateus capítulo 12, versículo 2 ao 4. Nós poderíamos dizer que a guarda do sábado foi uma aliança específica de Deus com o povo judeu. Está lá em Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. A mera observância dos códigos morais não salva ninguém. Apenas a graça de Deus é capaz de transformar o caráter. Nos evangelhos, a mensagem do evangelho, ele muda o caráter. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8 e 9, nós vemos a forma como Zaqueu, o publicano, ele foi transformado pelo Senhor com a mensagem da salvação. Diz o texto no versículo 8 e 9, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus disse para os seus ouvintes naquela ocasião: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele age no caráter do homem, e a mensagem do Evangelho também, através do Espírito, muda o caráter do homem. O Evangelho, ele muda o caráter. O número 2, a restauração da família. Nós vemos na lei que ela permitia dissolver o casamento por qualquer motivo. Lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Já nos evangelhos, nós vemos que a união é indissolúvel entre um homem e uma mulher. O casamento, nós poderíamos acrescentar que é visto na Bíblia, em especial no Novo Testamento, a partir da mensagem do Senhor Jesus nos evangelhos, que ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Lá em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5,
está a expressão que o Senhor Jesus diz para os religiosos de sua época. O número 3, a regeneração da sociedade. Nós vemos na lei, como por exemplo os 10 mandamentos, que ele diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamentos, palavras e ações. Nos evangelhos, esses 10 mandamentos, o Senhor Jesus, ele resumiu em 2, mostrando que a importância deles está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, a resposta que o doutor da lei dá para o Senhor Jesus, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui uma aplicabilidade da lição, tanto da lei como dos evangelhos, são aplicáveis aqui no caráter, na família e na regeneração da sociedade. Deus, através de sua palavra, ele fala ainda hoje na sociedade, mostrando que por meio de Cristo Jesus, a graça de Deus, na sua pessoa, em Cristo Jesus, ele pode salvar a sociedade. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vimos como a lei esboça o plano da redenção em Cristo e como esse plano da redenção é aplicado pelos evangelhos na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos ler a Bíblia, o Antigo Testamento, tendo como base o Novo Testamento, não ser de forma excludente, porque toda ela é palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Que Deus possa lhe abençoar em o nome de Jesus.